Share screen. Tá, isso aqui não. Isso aqui também não precisa. Embora. Aqui, taranã, aqui. Tá. Então, tinha ficado, né, como uma forma de recuperar a entrega, porque tivemos vários alunos entrando aí na semana passada, essa turma está lotadérrima, né, estamos batendo, passamos de 60 alunos já em avaliação de desempenho, mas vamos dar conta de tudo, né, e como alguns aí vieram mais tarde, então eu coloquei uma segunda entrega 1, né, como uma possibilidade de valer com a nota da entrega 1. E hoje a gente tem entrega 2, né? Então se acumulou um pouco, mas acho que só esse início agora engrena, todo mundo segue na mesma batida até o final do semestre, né? Mas aos alunos que tiveram que fazer a entrega na semana passada, acumulou 2 semanas aí com entrega. Mas a de hoje é tranquila também. Mas bom, pessoal, o que tinha ficado, né, da semana passada e eu tinha solicitado, e vou fazer questão de comentar, porque eu corrigi hoje de tarde, publiquei as notas de todo mundo, e apareceram várias dúvidas, assim, também várias pessoas me escreveram, então eu vou abrir a aula hoje aqui fazendo uma revisão um pouco desse exercício, que também já se alinha com a nossa continuidade, onde a gente vai falar de análise de cenários e ver como é que funciona a simulação de Monte Carlo, tá? Então, o que trazia o problema, né, que ficou como atividade? Basicamente, né, era um desenvolvimento, então, aqui de um novo produto, que tinha um investimento de 900 mil, que se depreciava em 3 anos, né, e aí já tem um ponto de atenção, várias pessoas depreciaram aqui os 900 mil em 4, porque era a vida do projeto, tá? O desenvolvimento do projeto leva 1 ano, ao longo do qual terá 20 programadores trabalhando com salários mensais por pessoa, de 8 mil reais. E aí, de novo, salários mensais, várias pessoas consideraram 8 mil por ano para os coitados aqui, para passar no trabalho. E a partir do ano 2, o novo projeto demanda a presença de apenas metade desses colaboradores para a sua manutenção, que permanecerão com os mesmos salários até o final do projeto no 4º ano. Ou seja, ano 2, ano 3 e ano 4 custam a metade do ano 1, né? E isso, né, pessoal, bem vida real, assim, de um desenvolvimento de um software, né? Tem muito esforço no início, depois a curva cai. Estima-se que no 2º ano serão vendidas 200 unidades do novo produto, a 10.500 unidades, no 3º, 300 unidades, no 4º, 400 unidades. O preço deverá ser acrescido de 20% de aumento no 3º ano em relação ao 2º. No 4º ano deve ser mantida a mesma faixa do 3º ano de preço. A empresa está sujeita a um imposto de 23% e uma inflação homogênea de 3%, e o projeto aqui é para ser avaliado em 4 anos. Tá? E aí perguntava, então, né, qual era o VPL, depois do imposto de renda, sabendo que a TMA da empresa era de 11,72%, e se fizesse o financiamento, como é que ficava? Tá? Então, gente, vou só comentar com vocês ele aqui, né, resolvido. Eu já fui dando o spoiler de onde foram as principais confusões, né, que o pessoal fez. Foram só 17, eu acho, alunos, né, que trabalharam nesse problema nessa semana, mas vários fizeram a mesma confusão, né? Então, bom, aqui a gente tem os dados, né, 900 mil investimento. Da onde saiu o custo do ano 1, gente? Eu tenho 20 programadores que recebem 8 mil reais, 12 meses, né? Então, cuidado com isso, né? Era um salário mensal, não anual. Nos demais anos, né, basicamente, cai para 10 o número, então cai pela metade aqui esse custo de desenvolvimento nos anos 2, 3 e 4. Receitas, aqui também o pessoal se atrapalhando nos 20%, né? Então, qual é a receita do 2º ano? No 1º ano eu não vendo nada, eu estou só desenvolvendo, né? Estou fazendo investimento ali no 1º ano. A receita, então, eu tenho 200 unidades no ano 2, sendo vendidas a 10.500. No ano 3, 300 unidades, com um acréscimo de 20% no preço. Então, eu só multipliquei aqui por 1,2. E no 4º ano, mesmas condições de preço, só que 400 unidades. Tá? Bom, TMA está aqui, imposto, inflação, a TMA global, né? Alguns perguntaram isso aqui até
por meio, né? Eu tenho 1 mais a TMA vezes 1 mais a inflação menos 1, tá? É soma de taxas. A gente não pode simplesmente somar como se fosse 2 mais 2, né? A gente está lidando aqui com juros compostos, tá? Vamos colocar no fluxo de caixa, então, como é que fica, né? Opa, isso aqui tá... Vamos fazer ele bonitinho, então. 0. Tarará. Investimento, custos, receitas. Isso aí. São... Os nossos custos vão entrar aqui. Custos. Esses são os custos sem nenhuma inflação, né? Mas a gente tem uma taxa aqui de 3%. Então, já vou adicionar, né, a inflação aqui. Lembrando, vezes 1 mais os 3% elevado no período. No segundo ano vai ser o custo do segundo ano, vezes 1 mais os 3% elevado ao quadrado. Que vai ser o custo do terceiro, vezes 1 mais... Ops. Desse custo, vezes 1 mais 3% elevado ao cubo. E, por fim, no último ano, né, custos vezes 1 mais 3% de inflação elevado na quarta. As receitas é a partir do segundo, então, vezes 1 mais a inflação elevado a 2, os 3% elevado ao cubo. E, por fim, e por fim, aqui, os 5.000 vezes 1 mais os 3 elevado na quarta. R$900, a receita menos custo, a depreciação, caixa tributável, o imposto. Ô, professor, depreciação ali não é por 3? Ah, verdade, ó, boa. Nossa, tinha me assustado já. E outra coisa que eu fiquei na dúvida e eu fiz diferente. Como o primeiro ano era só de projeto e eu botei a depreciação só a partir do segundo ano, segundo, terceiro e quarto. Estaria errado? Que a depreciação, contabilmente, ela vai começar a contar quando tu faz o investimento do ativo, né? Então, ela vai começar a contar a partir do ano 1 ali, depende, tu pode não estar usando, o problema é teu. Mas, né, digamos, tu fez um investimento de 900 mil e comprou um ativo de 900 ali. Sim, mas eu pensei assim que tu não vai investir no primeiro ano, se não vai usar, tu vai estar com ele parado, a máquina, um Então, mas equipamento. esse problema aqui a gente está supondo que a gente está comprando do zero, né? Ah, Investindo não. do zero. Tá? Perfeito, perfeito, tranquilo. Aí, bom, aqui então, FCI menos o imposto, e aí acontece esse cenário, né, pessoal, que nesse caso aqui no ano 1 a gente tem fluxo de caixa negativo, né, e aí qual é o efeito? É quase como se o imposto de renda estivesse te beneficiando aqui, né, porque tem menos 1.900, menos com menos, né, dá mais aqui, porque eu vou estar com um fluxo de caixa tributável negativo, logo menos 523.
Então, eu vou ter menos 1.900, menos 523, né? O que dá um saldo final de 1.400.000. É claro que o governo não está nos depositando, né, esse dinheiro, mas é como se, aquilo que eu já expliquei em outro dia, em outra aula, né? Como se entendesse que esse projeto está causando, né, está onerando realmente o resultado da empresa nesse período, consequentemente a empresa está pagando menos imposto. Então, isso é considerado aqui dentro, né, da análise de atividade econômica como, sim, né, esse impacto é real dentro da corporação. Tá? Se fosse um valuation de uma empresa, não faria sentido. Né? E aqui puxamos, então, foi. E o VPL, então, né, vai ficar de 2.211.000 no primeiro cenário. Tá? Então, de novo, os principais erros foi o que eu mesma fiz aqui, da depreciação, e o pessoal se embananou nisso aqui, e muitos esqueceram da inflação, deletaram ela da vida, que fizeram de conta que não existia, não colocaram. Tá? Ana, o meu exercício ele tá exatamente igual ao teu, só que o meu VPL, só a conta ali final deu 2.600.000. Pode colocar a fórmula ali, se bate com a minha. Tu pegou a 15,07 TMA e somou 900 mil por fora? Ah, minha TMA tá 11,72, por isso então. Eu não Deve fiz a ser. global. E quando está Tá. inflacionando, né, tem que lembrar de Sim. Tá ok. global. Tá. Bom, e a letra B, né, pediu o quê? Reavalie o investimento, considerando que a gente estaria, né, trabalhando com o financiamento pelo saque ao longo dos 4 anos, e esse saque, né, sujeito a uma taxa de juros de 8%. Né? Quais seriam as diferenças encontradas e o motivo para essas diferenças? Né? Então, primeira coisa, calcular o financiamento. Né? Então, aqui a gente tem um saque. Primeira coisa que eu fiz foi chegar na amortização. Né? Então, a amortização vai ser a divisão dos 900 mil por 4. Os juros sempre em relação ao saldo devedor do período anterior e a prestação somando amortização mais juros. Né? E aqui a gente vai reduzindo, né, sempre a amortização do saldo devedor. Tá? No nosso fluxo de caixa aqui embaixo, né, deixa eu só, isso aqui, ó. Uhum. Vamos limpar aqui. Juros, fluxo de caixa, depois do imposto de renda. Então, trouxe as prestações para cá, né? Os custos eu vou copiar aqui de cima para facilitar a nossa vida. Mesma coisa vou fazer para essa receita. Ops. Agora, né, temos receita menos custo menos prestação. A depreciação segue igual. Os juros eu vou buscar lá. E o nosso fluxo de caixa tributável vai ser receita menos custo menos juros menos depreciação. Então, é receitas menos custos menos juros menos depreciação. E receita menos custo menos juros menos depreciação. Enfim, receitas menos custos menos juros. Aqui, de novo, vi que vários esqueceram aqui, né, de como fica. Ai, que saco. Receitas, custos menos juros. Tá. O imposto em si. Em cima do fluxo de caixa tributável. E aqui, mesma coisa, né? Fluxo de caixa menos o imposto de renda.
Nosso VPL vai ser usando os 15. Ops. Céus. Dois 364, né? Um pouquinho melhor. E por que é um pouco melhor? Né? O que explica a diferença é essa taxa de juros aqui que está escondida, né, de 8%. Ou seja, né, o custo do investimento em si foi mais baixo, né, porque a taxa de financiamento é mais baixa do que a TMA da empresa. Uhum. Então, só para retomar aqui como é que, né, se montou o problema, deixa eu colocar aí. Desculpa, eu entrei agora, que problema é esse? Não precisa falar desde só qual que é esse que você está fazendo. Esse problema é a entrega, né, que ficou... Ah, tá, de recuperação. Recuperação. Tá bom, obrigado. Tá? Eu vou deixar esse Excel que eu acabei de fazer com vocês como gabarito lá. Que o outro eu acho que estava mais bagunçadinho. Salvar, já vou colocar ali. Aqui. Bom, pessoal, feito isso, né? Quero avançar com vocês aqui para o foco da nossa aula, né? Que é trabalhar com análise de cenários e simulação de Monte Carlo, e pelo menos dividir com vocês como é que funciona a simulação de Monte Carlo. Infelizmente, né, a gente não está num contexto que a gente pode fazer uma aula lá no laboratório e poder explorar, né, o software em si, mas quem sabe mais no final de semestre, né, a gente consiga retomar um pouco. Se tivermos oportunidade, com certeza faremos, tá? Mas vamos, né, administrando como é que a gente consegue. Todo mundo pode, né, baixar o software, depois eu vou mostrar como, para usar nos seus trabalhos de conclusão ou também ver como é que funciona, tá? Mas antes de a gente chegar na simulação, é importante a gente trabalhar com análise de cenários, e eu lembro que semana passada, no final da aula, quando a gente estava discutindo a sensibilidade, alguém já perguntou, mas e como é que fica, né, a gente trabalhar com a variação de mais uma variável, né, simultaneamente? Então, parecia que vocês já estavam antecipando um pouco, né, o que representa trabalhar com análise de cenários, tá? Porque na prática, né, as variáveis se movimentam simultaneamente, né, demandando, então, o uso de métodos que permitam a consideração de uma variabilidade prevista em todas as variáveis simultaneamente. E a análise de cenários, que a gente vai começar a ver aqui, faz isso de uma forma bastante determinística, né, no primeiro momento. Mas a simulação em si, né, a gente já começa a avançar para um nível um pouquinho mais avançado, né, e probabilístico, assim, de modelos de análise de risco, tá? Então, alguns exemplos, né? Eu posso exportar produtos e adquirir matéria-prima importada. Ao aumentar o dólar, eu pago mais pela matéria-prima e exporto com valor maior. Será que tem a mesma proporção? Como eu posso me prevenir? Amarrar um contrato de longo prazo é bom? É ruim? Depende. Vamos pegar esse últimos 12 meses, não preciso falar em ano, né? Quem amarrou contrato de venda há um ano atrás se deu mal, né? Porque um ano atrás a gente tinha um dólar alto, mas não tanto, né? A gente não tinha um dólar a quase 6, como temos hoje. Agora, quem amarrou um contrato há 12 meses atrás e comprando matéria-prima, né, se deu bem, porque tu comprou por 12 meses, né, matéria-prima a um custo menor, né, porque o câmbio, o dólar em si, subiu nos últimos 12 meses, tá? Então, ao buscar, né, a trabalhar com análise de cenários, a gente tem que trabalhar, né, com essa estimativa de diferentes situações, tá? E ter presente, né, que um evento de risco atrelado a duas variáveis, né, são inúmeras situações que podem acontecer, né? Se a gente pegar só do que eu usei, eu trouxe o exemplo do dólar, a gente pode trabalhar com outros
e agora, né, tem diversos que a gente pode explorar. Bom, qual é o efeito? Se aumenta ou diminui, né, o auxílio emergencial, e eu tenho um varejo, né, eu tenho um mercado de bairro, né? Então, são decisões políticas, econômicas, que impactam diretamente, né, o negócio, por menor que ele seja. Né? Em esfera de grandes empresas, claro que qualquer, né, decisão mais macroeconômica tem um impacto muito grande, né, nas finanças corporativas e na gestão estratégica do negócio. Mas o que a gente está buscando aqui, né? Justamente poder ter acesso ou, de alguma forma, continuamente buscar dados, né, que permitam que a gente trabalhe, modele, né, situações futuras do negócio e possa, né, melhor orientar as decisões. Tá? Então, sempre que for possível se trabalhar com os dados históricos, é muito bom, né? Do tipo, sou uma construtora e vou pegar um histórico de todas as obras que eu fiz para analisar a variabilidade do custo do aço. Né? O aço agora está em super alto, né? Mas talvez com todos os históricos e poucos momentos a gente identificar um custo de aquisição tão elevado quanto de hoje, por N fatores, né? Começa pela escassez. A gente está num momento de custo de matéria-prima muito, muito alto porque está escasso, né? As paradas das fábricas no ano passado causaram aí um impacto na cadeia produtiva muito grande. Quem trabalha em fábrica aí deve estar vendo o quanto está difícil conseguir matéria-prima, né? E realmente fechar a cadeia produtiva. Proteções econômicas, né? Trabalhar, se a gente for pensar impacto de inflação, impacto de dólar no nosso negócio, buscar, né, fontes que projetem, que estejam fazendo prospecções desses índices, né, no mercado brasileiro é bastante importante para que o nosso modelo fique mais acurado, né? Olhar para fora, né, trabalhar, entender o que está acontecendo no ambiente externo. Se eu não tiver dados, será que uma empresa muito parecida com a minha, com mais histórico, com mais tradição, será que eu não consigo me embasar no que aconteceu com ela no passado, né? Que é buscar essa referência externa? Ou internamente, estou desenvolvendo um projeto, será que por mais que seja um projeto novo, será que não teve um parecido que eu possa, né, inspirar algumas das minhas projeções no que aconteceu com esse projeto parecido? Né? Então, investir esse tempo inicial por mais que no primeiro momento pareça completamente escasso ou inexistente qualquer fonte de dados, investir esse tempo inicial na busca aqui de dados é bastante importante, tá? E aí, né, a gente pode traçar cenários pessimistas, esperados e otimistas. Né? A gente costuma, dentro da análise de cenários, trabalhar com pelo menos 3 cenários. Né? Depois da simulação, a gente amplia isso para centenas de milhares de cenários. E o que a gente faz? Né? O cenário esperado, ou mais provável, é o que a gente tem feito até agora. É calcular o VPL a tiro de um projeto estático, né? Como se aqueles custos que a gente está prevendo realmente se consagrem, as receitas, né? Como se realmente tudo acontecesse como a gente está prospectando naquele probleminha. O cenário otimista vai levar tudo para o melhor contexto. Né? Então, os preços vão subir, os custos vão cair, e eu, consequentemente, vou ter um resultado melhor. Enquanto que o cenário pessimista é o contrário. Eu vou achar que tudo vai dar errado. Né? Então, eu vou ter custos maiores, receitas menores e, consequentemente, um resultado pior. O grande, né, métier é que o Excel nos permite fazer isso de forma automatizada. Né? A gente programando a planilha, né, de uma forma que eu monte os dados sempre usando um cabeçário e buscando a informação, o Excel nos permite fazer essa simulação de forma automatizada dentro do próprio Excel. Ou seja, eu programo um único fluxo de caixa e ele vai me trazer como resposta um cenário esperado, otimista, né, e pessimista. Tá? E ele faz isso automaticamente. Né? Então, eu queria simular isso para a gente pegar aqui.
Eu vou fazer com vocês aqui. Deixa eu só pegar o exercício certinho. Nice. Essa aqui. Então, né, o que é importante para a gente conseguir usar, né, facilmente a função cenários do Excel? A gente montar bem o cabeçalho do problema, tá? Então, eu tenho um investimento e vou colocar sempre aqui, cenário esperado, otimista e pessimista. Então, o nosso investimento vai ser de 200 mil. Vendas, né? Unidades vendidas. 20 mil. O preço é 12. Custo fixo 40 mil. Custo variável 5. E um valor residual de 30 mil. Então, vou ter receitas por mês, unidades vezes o preço, e custo variável, unidades vezes o custo. Bom, isso é a informação de base aqui, né? Deixa eu só fechar aqui. O que ele pede ali embaixo? Né? Porque onde vai estar trazendo os cenários, tá? Se eu variar em 30%, né, o volume e o preço e o custo fixo, qual vai ser, né, o VPL encontrado? Então, se a gente mexer nas minhas unidades, né, pensando num cenário otimista, eu vou querer 20 vezes 1,3, 30% a mais, né? Num cenário pessimista, é 30% a menos. Né? Então, no preço, né, também é 30% a mais no otimista, e no pessimista seria 30% a menos. É, volume, preço, custo fixo. No custo fixo seria 30%, no otimista 30% a menos, né? E no pessimista seria 30% a mais, né? Ou seja, o otimista é tudo dá muito certo, né? E o pessimista é tudo dá muito errado, tá? Então, essas são as nossas variáveis aqui que estão sofrendo alguma variação. Tá? O resto fica igual. Tá? Aqui embaixo, então, vou montar o fluxo de caixa esperado. Tá?
3 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses. Investimento, custo fixo, custo variável, receita, fluxo de caixa antes do imposto, tem. Vamos fazer simplesinho aqui só para a gente ver o efeito. Tá? Então, importantíssimo, né? Eu vou buscar o nosso valor de investimento aqui, na coluna do cabeçalho. Tá? Então, tem investimento, tem o valor residual, deixo lá. Custo fixo, também vou buscar aqui, sempre na coluna B. Custo variável, vou buscar na coluna B. Opa, desculpa. Aqui. Custo variável total. E as receitas também. Vou buscar lá. Então, receita menos custo. Tá aqui e nosso VPL. Bem feijão com arroz, o fluxo de caixa. Tá, beleza. Bom, como é que agora a gente usa, né, esse modelo aqui criado no Excel para ele automaticamente nos mostrar o resultado do cenário otimista e do cenário pessimista? Tá? Então, dentro do Excel, a gente vai em dados aqui. O ativo, não sei como é que eles chamam isso aqui em português no Excel, mas é nessa, né, alternativa aqui. E aí tem o cenário manager aqui, ou simulação de cenários, eu acho que está em português, ou coisa do tipo. E ele vai abrir uma caixinha, tá? Nesse momento, a gente pode aqui criar um cenário. Então, o meu cenário vai ser o esperado. Quais são as células que vão variar? Né? Vai variar essas 3 células aqui. Unidade de vendas, preço e custo fixo. Tá? Ok. Quais são os valores que eu vou dar para cada uma dessas células variando? A B22, no cenário esperado, eu quero que seja 20 mil. A B23, eu quero que seja 12. E a B24, eu quero que seja 40 mil. Add. Eu vou ter um cenário já cadastrado. Agora eu vou cadastrar o otimista. As células que estão variando seguem as mesmas, né? A B22, 23 e 24. Ok. Ops. Ok. Agora sim, que valores eu quero que assumam? Né? Então, a B22, no cenário otimista, eu quero que tenha um valor de 26 mil, que são as unidades com 30% a mais. A B23, eu quero que tenha um preço de 15,60. E a B24, eu quero que o meu custo fixo caia para 28. Ok. Bom, eu estou com 2 cenários. Tá. Vou adicionar mais um, que é o pessimista. De novo, as células que vão variar são essas 3. Eu quero que assuma B, né, 22 tem um valor de 14 mil unidades vendidas. B de 23 tem um preço de 8,40 e que o custo fixo, né, seja de 52. Ok. Agora, se eu pegar e colocar aqui no otimista, tá? E pedir para ele me mostrar, ó, ele vai calcular o otimista lá embaixo. Tá? Se eu pedir para ele me mostrar o pessimista, ele vai calcular o pessimista. Ele está trocando os números, né, pessoal? Voltar para o esperado, ele volta. Tá? E ele também me gera um sumário, né? E aí eu tenho que dizer qual é a variável saída. Eu quero a variável saída do VPL.
e ele vai gerar uma tabelinha do lado com o resultado, cenário esperado, otimista, pessimista. Professora, tu poderia repetir essa parte dos cenários, por favor? Eu não consegui pegar muito bem. Como tu fez esse passo a passo, Tá. por favor. Pode ser bem rápido, não precisa ser muito explicadinho, só para eu... Tá, peraí, deixa eu ver isso aí que eu não peguei. Teste de hipóteses, é isso? Vai em dados. Tá. Eu acho Teste que de em português hipóteses. é teste de hipóteses. Tá. Tá. Aí deve ser gerenciador de cenários, uma coisa do tipo. Sim. E aí, vou ver de novo aqui. Nome esperado. Ó, o primeiro a gente coloca como... Vou começar do zero, ele vai abrir isso aqui. Né? Tá. E aí ele vai pedir para criar um primeiro. Eu vou criar o cenário esperado. Tá. As células que eu quero que variem são essas 3. De unidades vendidas até custo fixo, né? Porque são os 3 variáveis que têm alguma oscilação. Sim. Eu dou ok. Aí dou ok. Ele está marcado evitar alterações, tá ok. Vamos lá. Aí qual é o número que eu quero que assuma cada célula? Eu quero que a célula B22, que são as unidades, tenha o valor de 20 mil. Ele vai trazer elas já. Que a B23 tem o preço de 12. E que a B24 tem um custo fixo de 40 mil. Tá, entendi. Aí eu vou lá e vou adicionar o segundo cenário, que é o otimista. Ele já vai trazer que as células que eu quero, né, que estejam variando sejam essas as mesmas, né, de B22 a B24. Otimista é o C, não é? Oi? Otimista são as células C. Não, mas eu tenho que seguir mantendo a B, porque o fluxo de caixa aqui está vinculado à coluna B. Entendi. Eu quero que sejam essas células que vão variar, mas elas vão assumir outros valores. E aí eu digito os valores que estão na C. Entendi. Então, B22 vai... 26 mil e assim vai. Aí, 1560 e 28 mil. E, por fim, eu faço a mesma coisa para o pessimista. De novo, fica a coluna B aqui. E eu mexo aqui nos valores que eu quero que ela assuma. Quero que assuma 14, 8,40 e 52 mil. Entendi. Tá. E aí a gente pode brincar com ele. Magicamente, né? Então, o segredo dos cenários é que a gente monte, né, a nossa tabela aqui de fluxo de caixa vinculada toda ao cabeçalho aqui do cenário esperado. Tá? Isso é super importante. Qual Senão, VPL, qual a TMA que tu usou para fazer o VPL ali embaixo? 10%. Tá. Então, é barbada, né, pessoal? Não é difícil trabalhar aqui com análise de cenários. Facilmente aqui a gente consegue ir recalculando, né, diferentes cenários. Alguém conhecia a função dos cenários do Excel já? Não. Eu não. Não. Gostaram? Não. Não gostou? Não. Foi atrasada a resposta. Não, Gostei. Facilita bastante. quando a gente está em sala, geralmente os alunos acham mágico isso aqui. E agora a gente não tem a carinha de mágico. Bom, pessoal, com esse resultado, né, o que a gente pode calcular? Digamos que eu tenha uma ideia, né, da probabilidade, né? Digamos que a gente estima que a probabilidade do esperado é 60%. Do otimista
é 25% e do pessimista é igual a 15%, né? Então, isso seriam probabilidades aqui, né? Se eu souber realmente com clareza essa probabilidade, né, e é isso que é difícil, eu poderia calcular uma coisa tipo um valor médio esperado, onde eu vou ter a probabilidade do cenário esperado versus o VPL, mais a probabilidade do cenário otimista multiplicado pelo VPL, mais a probabilidade do cenário pessimista multiplicado pelo VPL do pessimista, né? O grande senão disso aqui é da onde cai do céu essas probabilidades, tá? Então, essa é uma das grandes limitações aqui de trabalhar com cenários tão, assim, né, definidos, extremos, né? Muito otimista, muito pessimista e um meio termo, né? E aí, se eu colocar essa probabilidade, provavelmente vai ser um feeling, né? Isso também é uma probabilidade estática, assim, né? Eu estimo que a probabilidade disso acontecer é tanto, né? Então, não havendo uma certeza sobre essas probabilidades, o que só atrapalha, né? Porque se isso aqui for um cenário, né, que a probabilidade não seja tão baixa, é bem ruim, né, pessoal? Bem ruim, né? Então, para trabalhar assim com análise de cenários determinística, que é isso aqui que a gente está olhando, é muito mais vantajoso, assim, saudável, tomar uma decisão olhando para isso aqui. E aí, tu vai ou não vai nessas condições? Provavelmente pessoas mais propensas ao risco vão, né? Querendo ou não, tu tem uma folga aqui, mesmo no cenário esperado, tu tem uma gordura. Tu pode ganhar bastante dinheiro, né? Mas tu tem que, né, abrir o olho aqui para o cenário pessimista, né? E trabalhar em cima de custos, de preço, para que isso não aconteça, né? Então, vantagens e desvantagens, né? É bastante simples e rápido. Então, a gente saiu da análise de sensibilidade da semana passada, que já era, né, um passo a mais. E lembrando, a sensibilidade, ela nos trazia muito o direcionamento sobre qual variável atacar, né? Será que eu, quanto gestor de risco, me preocupo mais com preço, com custo, com volume, com inflação, enfim, qual é o meu foco na situação quanto gestor? Aqui não, aqui a gente já começa a mostrar realmente resultado, né? Impacto, como é que a gente avalia impacto, né, sobre a ocorrência de algum risco. A desvantagem é o que deixa o caminho assim, de conexão com a simulação de Monte Carlo, é que a gente está trabalhando com 3 únicos cenários aqui, né, separados, tá? Então, são muito, ainda pouco, ainda não representam a realidade, né? Eles nos dão um horizonte maior, nos dão uma capacidade analítica um pouquinho maior, mas ainda, né, tem uma limitação. Bom, deixa eu pegar uma coisa aqui. Pessoal, queria, então, que a gente fizesse aqui em aula junto, né? Eu vou fechar as coisas. Tô. Esse exercício aqui, que é bastante parecido, né? Então, só para vocês exercitarem, eu vou deixar uns minutinhos para vocês começarem, e aí eu vou fazer também ele aqui com vocês, tá? Mas é uma empresa, então, que tem um investimento de 200 mil, tem a TMA da empresa, o mercado de 50 mil unidades, imposto de renda, o market share, então, das 50 mil unidades, 15% dessas 50 mil são dessa empresa. O preço é 25, custo variável 2, custo fixo, tempo de projeto. E podemos ir direto aqui para a letra B, né? Vai ir em 10% das variáveis envolvidas, com exceção do imposto da TMA, tempo de apreciação, para analisar um cenário pessimista, otimista, esperado. E a gente vai discutir a situação, tá? Então, queria que vocês começassem, né? Deixar uns 10 minutos aqui. Eu vou ficar aqui. E a gente, daqui a pouco, eu começo a resolver ele com vocês aqui também. Tá? Vou deixar aqui o enunciado para vocês olharem.
Desculpa. E aí, pessoal, tá saindo? Tá em andamento aqui. Tô fazendo a tabela ainda do fluxo de caixa.
Bom, gente, vamos começar a olhar aqui, então. Acho que a maioria deve estar no final, terminado ou próximo do fim. Mas o que vocês estão vendo aqui nessa planilha, né, é o cenário esperado, né? Então, eu deixei ele aqui à vista, né, para facilitar a gente olhar, então, a situação do fluxo de caixa. Antes de começar a olhar, a maioria chegou nos 152 mil? Eu não, agora estou confirmando ali, coluna por coluna. Tá. Então, pessoal, a gente tem aqui 200 mil de investimento, né? Um mercado de 50 mil unidades, um market share de 15%, ou seja, isso às vezes o pessoal se confunde. Se o mercado total são 50 mil, minha empresa, assumo 15% desse mercado, né? Então, uma fatia desse mercado. O preço de venda, custo variável, custo fixo, né? E 5 anos aqui de projeto. Tá? Os custos, quem são os custos? Né? Então, a gente está somando 30 mil mais 2 do custo variável vezes 15% dos 50 mil. Né? Então, custo fixo mais variável. Tá? As receitas vão ser 15% de 50 mil vezes 25. Tá? Bom, isso aqui fácil, essa soma. Depreciação, então, os 200 mil dividido por 4. O fluxo de caixa tributável, vou tirar a depreciação, né, do fluxo de caixa dos impostos e incidir o imposto de renda sobre o fluxo de caixa tributável. Tá? Fluxo de caixa depois do imposto vai ser o FCI menos o imposto de renda. Tá? E o VPL usando o TMA aqui de 18%. Bom, o que eu fiz, né, em cima disso? No nosso gerenciador de cenários, no cenário pessimista, né, editei, então, as células e assumi, né, quais valores. Então, a célula B3, que é o investimento, ao invés de ser 200 mil, ele vai ser de 220 mil. Né? Então, era sempre 10% para mais ou para menos. O mercado, que era de 50 mil, vai ser 45, ser menor. O market share, ao invés de ser 15, vai cair para 13,50. O preço, ao invés de ser 25, vai cair para 22,50. O custo variável vai aumentar para 2,20 e o custo fixo aumentar para 33 mil. Olha, tá errado. O esperado, desculpa, agora o otimista, na mesma coisa, então, que valores que vamos assumir? Né? O investimento vai ir a 180, então vai ser menor. O mercado vai aumentar em 5 mil unidades, então vai a 55 mil. O market share aumenta um pouco, vai para 16,5%. O preço vai para 27,5%. O custo variável cai para 1,8%. E o meu custo fixo, eu não tinha mexido nenhum, esse vai para 27. E aí, né, vou pedir para ele dar o summary aqui e eu quero essas duas variáveis.
então ele vai gerar a tabela consolidada, né? Então, nesse caso aqui, eu acho que todos nós olharíamos para isso aqui e vamos em frente, né? Mesmo nos piores dos cenários, a gente tem um VPL positivo. Dúvida, gente? Conseguiram acompanhar? Uhum. Sim? Tá. Sim. Fantástico. Bom, dentro do nossa listinha ali, o exercício 9, o 1 e o 8, né, trabalham com cenários em algum momento. Então, fica a dica aí para vocês fazerem também ao longo aí da semana, tá? Bom, dito isso, vamos então para a simulação. Vou pegar aqui a parte da simulação. É importante, né, para a gente retomar, começar a falar da simulação de Monte Carlo, a gente retomar um pouquinho sobre distribuições de probabilidade, né? Então, a gente vai trabalhar com várias distribuições dentro da simulação de Monte Carlo. Então, só para a gente dar uma refrescada aí na mente, né? Não sei há quanto tempo faz que vocês estão fazendo essa estatística, mas são coisas básicas aqui, né? Então, uma distribuição normal, uma distribuição uniforme, a triangular, a log normal, são frequentemente usadas aqui nos modelos de risco. A normal, em especial, né, quando a gente consegue trabalhar com a normal, é super bom, mas o que ela diz? Não, tem uma curva assimétrica, ou seja, né, a gente tem uma média esperada e os desvios para mais ou para menos são iguais, né, tem a mesma distância, tá? Uma distribuição uniforme, a gente define um intervalo e a cada ponto desse intervalo, né, se define uma probabilidade, tá? Então, ela é bastante empregada para uma modelagem de variável aleatória quando a gente só conhece a faixa de variação, sendo aqui provável qualquer ocorrência dela dentro do intervalo. Então, eu conheço um extremo e dentro dela, né, trabalho, então, com as várias, né, possibilidades. A triangular, dentro dos modelos de risco, quando a gente não tem base de dados, ela aparece com muita frequência, porque é fácil, né, a gente fazer 3 pontos, somar 3 pontos, e consegue muitas vezes fazer isso até com entrevistas, né, usa a opinião de gestores para trabalhar com a sugestão, então, da distribuição triangular, né. Quanto menor a nossa curva de probabilidade, né, significa que é menor o nosso intervalo de possíveis soluções, né? Ou seja, eu tenho mais certeza sobre os desfechos do que quando não é, né, uma curva tão estreita, né? Quando a curva é mais achatada, tipo essa curva aqui da esquerda, significa que eu tenho menos, né, certeza sobre os meus resultados. Então, eu tenho maior amplitude de possíveis desfechos dentro da nossa amostra. Bom, e dentro disso, né, surgiu, então, a simulação de Monte Carlo, e o nome não é por acaso, né, o nome vem realmente do jogo de roleta, tá? E para quem já jogou ou gosta de jogo de roleta, o que a gente tem lá? A gente tem um intervalo, né, de vários números e toda vez que a roleta roda, teoricamente, a probabilidade de sair qualquer um dos números é igual, né? Não deveria ter uma roleta viciada, né? Então, sempre zero a probabilidade, a gente fica ali, né, rodando a roleta literalmente inúmeras vezes, tá? Na origem do método, o que esses caras faziam? Eles ficaram fazendo anotações, né, de quantos números se repetiam na aleatoriedade da rodagem da roleta. E a partir da repetição desses números, então, se começava a fazer distribuições, né, de possíveis repetições dos números. E aí veio o nome simulação de Monte Carlo, tá? Então, o intuito é considerar milhares de possíveis combinações de sequências numéricas na origem. E aqui a gente está falando de considerar centenas de milhares de possíveis resultados dentro de um intervalo conhecido, e esse intervalo conhecido segue, né, uma distribuição de probabilidade. Ela é, né, sem sombra de dúvida, uma solução adequada, né, e usada para avaliar risco, porque ela permite que a gente simule muitas vezes, né, milhares de vezes. A gente estava, né, trabalhando com essa limitação de ter um cenário esperado, um otimista, um pessimista,
Aqui a gente pode ter um universo de possíveis soluções limitados, né, e orientados pelas distribuições de probabilidade que a gente dá como input. Tá? Em relação a software, né, o que a gente mais utiliza de software, aqui a gente vai usar o software da Palisade, que é o @risk, ou @risk. O Crystal Ball é o software da Oracle. O mercado, principalmente empresas que têm Oracle já instalada, né, dentro da corporação, acabam usando o Crystal Ball, mas ele é muito parecido com o Palisade, né, mais caro um pouco, né, mas a lógica é bem similar. Dentro da área da saúde se usa muito Triage para fazer simulação de Monte Carlo, mas aí rola diferente, né? O Palisade é o bom deles, vocês vão ver aqui, a gente vai olhar um vídeo de como usar o software. Ele roda dentro do próprio Excel, né? Então isso é uma grande vantagem assim para gente que está trabalhando muitas vezes com planilhas dentro do Excel. A gente só acopla, né, o software dentro dele. E aqui são 2 gráficos de exemplo assim, do que sai, né, de resultado numa análise como essa. No gráfico aqui da esquerda, a gente tem a simulação do custo de um processo de inovação. Né? Então, eu tinha uma média esperada que o custo desse processo de inovação fosse de 457 mil. Ao trabalhar com a simulação, né, e aqui tinha um custeio por atividade que estava nos permitindo chegar nessa estimativa de custo. Então, o que se fez foi acoplar distribuições a nível de atividade no ABC e, a partir disso, rodar, então, uma estimativa de custo total, que seria a soma das várias atividades, que cada atividade estava seguindo uma distribuição de probabilidade. Né? Então, aí que chega que o custo, na verdade, tem um intervalo aqui que vai de 517 a 605 mil. Né? Então, ele está nesse horizonte aqui, né, de informação de custo. E qual é o risco que mais está influenciando na variabilidade desse custo? No caso aqui, era a homologação técnica do produto com a Anvisa. Então, era o risco que causava maior amplitude no custo total. Bom, vocês estão vendo que ele é muito dependente, muito relacionado com as distribuições de probabilidade. E aí, né, como é que a gente chega nelas, de onde elas vêm? O melhor seria que a gente tivesse dados históricos. E quanto maior né, o histórico de dados, mais confiável vai ser a nossa amostra e o nosso modelo probabilístico. Também é possível a gente usar dados cruzados, ou seja, para uma variável específica, a gente vai buscar uma referência a qual ela seja comparável e usar o dado da referência, dado que eu não tenho o dado específico, um histórico de dados específico para essa variável. Por exemplo, eu posso buscar uma referência de empresas do mesmo setor que a minha para estimar, né, uma distribuição de dados cruzados. E, né, vou também buscar definir, então, as distribuições e os parâmetros estatísticos que vão ser utilizados, tá? E aí vem um lado que é bem importante, no momento que a gente tem uma base de dados, a gente trabalhar e testar essa base em diferentes distribuições para entender a qual distribuição ela melhor se adequa. O pacote do Palisade, o acadêmico, acho que tem umas 20 distribuições diferentes, e ele vem com um pacote estatístico dentro que a gente pode testar a distribuição a qual a minha base melhor se encaixa. Tá? Então, eu não saio definindo uma normal, não saio definindo uma distribuição gama, eu testo os dados. Isso a gente aprende estatística e aqui é super importante. A gente começa um problema aqui de construir uma simulação de Monte Carlo, testando como é que os dados se comportam em cada distribuição para que a gente possa usar a melhor distribuição no problema. Isso aqui vocês já sabem e cada vez vai ficando mais forte. Quando a gente está avançando aqui em métodos de avaliação econômica, se fazendo um fluxo de caixa pragmático aqui e nada probabilístico, se a gente botar dados de entrada meia boca, a saída vai ser ruim.
Quando a gente começa a trabalhar com modelos um pouco mais avançados, dados ruins geram respostas muito, muito ruins, né? Então, cuidado com o dado de entrada, tá, pessoal? Aqui está o grande segredo de bons modelos de análise de risco econômico, é gastar muito tempo, investir muito nos dados de entrada. Ir atrás realmente da precisão, da maior acurácia possível do dado que vai ser usado no modelo econômico. Bom, e aí? Como é que a gente usa o resultado que sai da simulação? Tá? Os principais indicadores que se usam da simulação de Monte Carlo é o value at risk, ou valor em risco, e o cash flow at risk, ou fluxo de caixa em risco, que seria a mesma abordagem, só que o primeiro valor em risco eu estou trabalhando no valor econômico, realmente, de um projeto, e o cash flow at risk é como se eu estivesse discutindo a exposição de risco de fluxo de caixa de uma empresa. Tá? E ambos, eles são calculados sobre as duas perspectivas. Lembra que semana passada eu falei muito sobre o conceito de risco, onde o conceito de risco tem uma visão sempre oportuna e uma visão que a gente diz perigosa, né? Então, quanto que eu posso perder, quanto que eu posso ganhar, né? E aqui a gente calcula os indicadores de risco também considerando essa visão bilateral. Um valor em risco oportuno é quanto que eu posso oportunizar esse negócio, e o valor em risco perigoso, negativo, é quanto que eu estou expondo, né, de resultado nesse negócio. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma distribuição dos resultados de VPL de uma análise e que geraram essa curva, tá? E qual era o cenário? Que eu tenho num percentil, né, negativo, que seria o pessimista, esse projeto pode dar um VPL próximo a 19 milhões. Num cenário bastante otimista, esse VPL pode ir a 39 milhões, percentil 95. Tá? A média esperada está na faixa aí dos 29. Eu não tenho aqui exatamente o número, mas o meio aqui está na faixa dos 29 milhões. E como é que eu sei isso, tá? Porque eu estou aqui com os resultados do valor em risco negativo e do valor em risco oportuno, tá? Então, eu vou fazer... Como é que eu calculo o valor em risco negativo? Eu vou pegar a diferença dos 19 milhões menos a média esperada e do valor em risco oportuno, os 39 milhões, então, por 195, menos a média esperada. Tá? Então, nesse caso, o resultado, né, o que ele está dizendo? Que eu estou, ao decidir fazer esse projeto, eu estou arriscando ganhar 10 milhões a menos do que eu espero, ou 9 milhões a mais do que eu espero. Mas cuidado com essa interpretação, tá, pessoal? Porque 10 milhões a menos do que eu espero, nesse caso aqui, ainda são 19 milhões de reais, tá? Então, ele ainda é muito positivo, é menos do que eu espero. Tá? Pode ter situações em que, sim, que é 10 milhões a menos que eu espero, e desses 10 milhões a menos que eu espero, é 5 milhões negativo. Tá? Não é o caso desse projeto aqui. Dito isso, eu vou abrir o vídeo que eu já coloquei lá no Moodle, que eu gravei por causa de uma limitação computacional aqui. O grande, antes de eu mostrar o vídeo, né, o software que a gente usa é da Palisade aqui. Oh, não, isso. Risk. Aqui. Esse é o software, tá? E o problema é que ele não roda em Mac. E eu tenho no meu outro computador aqui, mas aí o Zoom não funciona direito no outro computador, então eu estava no dilema aqui de como é que eu ia rodar a aula com as duas máquinas ao mesmo tempo. Resolvi gravar o vídeo e mostrar para conseguir a aula no Mac aqui. Mas roda, né, Windows, qualquer computador Windows dá para baixar, e se tem um trial de 15 dias gratuito, tá? E depois também, né, se quem quiser comprar a versão de estudante, não é muito cara. Tá? Eu sempre compro por ano e acho que eu gasto, não sei, perto de uns R$1.000 por ano, mas nunca compro de estudante. Então, só para ter uma ideia de onde achar, que eu posso botar aqui no chat para vocês.
E vou abrir, então, o vídeo que eu gravei para a gente olhar de como mexer aqui. Como usar o software de Monte Carlo, está bem aqui na nossa cara. Estão vendo? Ouvindo, quer. Então, boa noite, gente. Eu vou fazer a gravação aqui de como usar a simulação de Monte Carlo, tá? E que agora, enfim, consegui fazer ela voltar a funcionar aqui para deixar disponível para vocês, tá bem? Então, pegando aquele nosso exemplo, né, de Excel que está lá no Moodle, a gente vai aqui em definir distribuição, né? Então, eu estava explicando para vocês. É só fazer um comentário, tá? Quando a gente baixa o software, ele vai abrir, enfim, vai baixar no teu computador, e aí se abre o Excel, né, e se aperta nesse ícone de abrir o at-risk, e ele vai abrir dentro do próprio Excel, tá? Então não é outro programa, é Excel, abre o Excel, abre o at-risk, e vai vir uma aba nova dentro do próprio Excel. Tá? Que aqui a gente tem, né, um modelo já de Monte Carlo, né, e onde ele está com os parâmetros, onde o preço vai seguir uma distribuição normal, de média 375 e desvio 10, o custo variável 327, desculpa, uma distribuição triangular, né, com esses 3 pontos, e o custo fixo também uma distribuição triangular, né. Então a gente vai aqui no software, né, aperta, abre o software, né, vai no at-risk aqui, vou nas distribuições, definir, né. Então a primeira distribuição que a gente quer é uma normal. Eu vou dar 2 cliques. É um pouquinho lento, mas ok. Bom, qual é a nossa função que queremos, né? Eu acho que aqui a gente consegue editar ela. A minha média... Só um pouquinho aqui, eu entrei mal aqui. Vou pegar, né, o preço, vou selecionar a variável preço aqui, entrar na distribuição, definir, e aqui, então, seria uma distribuição normal, né, de média 375, né, e desvio 10, tá? Vou dar OK. Na sequência, eu vou pegar a outra distribuição, é uma triangular, né, média, né, o ponto médio é 300, custo variável, mínimo 270 e máximo 340, ok? E o custo fixo, mesma história, né? Eu vou lá, é uma distribuição triangular, né, com esses pontos. Aquela primeira tela que eu abri é quando eu simplesmente estou numa tela que não tem nenhuma distribuição e eu vou definir. E aí nos permite definir essas distribuições aqui. Tá? Então, na verdade, tem mais, elas são favoritas, né? Então, tem uma série aqui de distribuições que a gente pode estar escolhendo, né, para usar no nosso modelo, tá? Depois eu vou fazer um ajuste, né, para ver qual que funciona melhor. Além disso, eu vou clicar aqui no VPL e eu vou definir o VPL como output, né? Então, definir. E nesse momento vai pedir o nome da função que eu quero, VPL, né? E já aqui vai, né, todas as células que eu estou clicando, ele está gerando uma equação, né? Então, a minha @risk_output vai ser o nome VPL e a fórmula, né, que já estava programada dentro dessa célula. Nessas que tem a distribuição, ele também, ele adicionou a fórmula da distribuição. Vou aqui nas interações, eu vou ajustar para 100.000, uma simulação, tá? O que é importante aqui? Acho que aqui nos settings, sempre é importante deixar então, settings, general, random values, tá? Se eu colocar static, ele não vai ficar mudando, ele vai deixar fixo, né, nos parâmetros esperados e não vai mexer. Então, eu vou lá, de novo, settings, random values, toda vez que eu dou um clique, né, ele está se mexendo aqui. Então, vou colocar para rodar, start simulation. E aqui a gente pode acompanhar, né, que vai começar, então, a simulação de Monte Carlo, tá?
Então, aqui ele está mostrando, né, ela está rodando, e aqui se começa a se concentrar, né, o intervalo de resultados esperados, né, para esse fluxo de caixa. Demora um pouquinho, dependendo do computador pode demorar um pouco mais, né? Mas também é uma planilha, né, bastante leve, a gente só está com isso praticamente aqui, tá? Quase lá. Ó, rodou. Então tá aqui o nosso intervalo, né, de distribuições do nosso PPL. Então, nosso valor esperado aqui, né, tá seguindo, né, um intervalo que vai de menos 6 milhões até 11 milhões, tá? Aqui do lado a gente tem os mínimos e máximos, a moda mediana, né, os desvios, e os percentis aqui, né, que a gente vai usar em seguida nos relatórios, tá? Por exemplo, eu posso brincar com esse gráfico, se eu quiser só valor maior que zero, eu consigo enxergar que eu tenho talvez 61,7%, né, de ter valores de PPL entre 0 e 11,34 milhões, tá? Então, se eu voltar aqui para os 90%, ele vai voltar para onde ele estava, né, os menos 6,79, tá? Bom, vou só minimizar aqui, né? Como é que a gente pode acessar esses resultados de uma forma fácil, né? Então, eu vou aqui em Reports e Output Reports, né? Vou clicar aqui. E vou pedir para ele, estou demorando um pouco aqui, esse aqui, é o Compact Output, que ele vai me dar um relatório rápido, assim, né, com resultados preliminares, assim, mais breves sobre a nossa simulação. Então, gerar o relatório, vou colocar para salvar, e ele vai abrir outra planilha. Abriu num PDF, tá, ok. Mudou um pouquinho essa versão do software, mas nesse PDF, então, a gente consegue ter, né, os resultados aqui que a gente já encontrou ali quando a gente estava rodando a simulação, tá? Alguns que nos interessam, né, por exemplo, aqui os percentiles, né, nos servem para calcular o valor em risco. Então, se eu pegar esse 95%, 11.337, e os 5%, 6.789, e subtrair, né, o valor esperado, né, que vai estar lá, então o valor médio esperado de 2.400.000, a gente encontra, né, o valor em risco, tá? A gente consegue ver aqui na análise de sensibilidade, que é a variável mais sensível aqui, né, que está puxando mais esse resultado, é o custo variável. Então, ele aqui no gráfico de tornado é o que está, né, causando a maior amplitude, né, dos resultados esperados. E a gente consegue, né, mesmo que a gente na planilha a gente só consegue abrir programada com um computador que tem o software, aqui a gente consegue, né, abrir ela num PDF, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo gerar um relatório, né, um PDF, né? Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Excel, né? Então, ele vai gerar no Excel, que a gente consegue calcular o velho atípico. Então, só pegando aqui, né, qual seria, né, o nosso valor em risco positivo e o nosso valor em risco negativo, né? O valor em risco, então, vai ser o positivo, isso menos a nossa média esperada, e o valor em risco negativo, a diferença, então, desse para a média esperada, né? Então, eu tenho 8 milhões, né, de oportunidade de ganhar a mais do que eu espero e 9 milhões, né, de ganhar menos da minha expectativa. Aqui a gente tem, né, variável mais sensível. É aquela mais responsável, né, pelo resultado que a gente está encontrando. Tá?
tá? Então, eu vou salvar esse reporte aqui para postá-la para vocês. Então, eu vou salvar como relatório. Tá. Bom, pessoal, aqui está o core principal, né, de como funciona realmente o software em si. Então, em suma, é isso, né? Ele não é nada muito complexo, é bastante autoexplicativo, assim, no sentido de gerar, rodar do próprio Excel, isso facilita. E é naquele formato que ele fica, né? Claro que a gente pode trabalhar com planilhas bem maiores, eu vou mostrar algumas coisas para vocês na sequência aqui. Mas como se usa daquele jeito, né? Não muda, né? O problema pode ser maior, mas o uso da ferramenta em si é ir definindo as distribuições e programando e construindo o teu modelo, né? E depois usar, explorar os relatórios nas análises, tá? Geralmente o pessoal aqui acaba, algumas pessoas usam trabalho de conclusão, né, e aí eu acabo ajudando bastante também nos trabalhos para a gente melhor aproveitar, né, o potencial assim de análise e discussão que a gente consegue dos dados em cima do software. Tá? Alguma pergunta? Não? Então deixa eu pegar o que eu queria mostrar. Tá. Perdi. Bom, aqui dentro do Moodle, tá? Tem esse fluxo de caixa para simulação para a aula de 25 de março. Tá? Essa planilha, ela está, quando eu abrir aqui, provavelmente vai abrir um pouco torta. Aqui. Ela abriu assim, né, no meu computador. É a mesma planilha que vocês estavam vendo no vídeo, tá? Porque aqui no Mac eu não tenho o software, então ele se perde. Porque o que ela gerou quanto programação por trás, né? O que eu estava mostrando ali no próprio vídeo. Cada célula deixou de ser um valor estático e passou a assumir uma distribuição. Tá? Então, ele fica todo programado com essas distribuições em todas as células. Claro que aqui elas estão, né, relacionadas a essas variáveis e vão se perder. E o output da mesma forma, né? Gerou uma célula aqui onde o output, o VPL em si, né, está vinculado à programação do software. Tá? Se vocês baixarem o software demo e abrirem essa planilha, isso seria a minha sugestão, tá? Pegue um computador, qualquer Windows, né, e baixe, enfim, a versão demo para ter a experiência, né, de mexer e ver como é que funciona, tá? Lá na PUC, quando assim que possível a gente poder usar os laboratórios e mesmo quem está fazendo trabalho de conclusão, baixando para bandeira vermelha e é possível, e mesmo na atual condição, se bom, preciso usar para o meu trabalho de conclusão, nos avisem, porque a gente consegue acessar o laboratório, né, com vários protocolos. Mas o laboratório do F, né, tem o software instalado em todas as máquinas lá, e é onde a gente costuma usar, né, o software da simulação. Tá? Bom, dito isso, eu queria mostrar algumas coisas para vocês deixa eu só fechar esse monte de coisa que montando, cara. Uso, né, da simulação. E aqui a gente tem alguns, né, artigos que estão usando. Um deles, deixa eu pegar.
Esse aqui. Quando eu fiz o meu mestrado, pessoal, eu trabalhei com, era aquele exemplo do custo, né? Mas eu trabalhei muito com a simulação em cima de um custeio por atividade. Tá? E aí, isso aqui é a dissertação inteira, que não vem ao caso, mas vamos direto ao que eu quero chegar, está lá embaixo. Aqui já é uma coisa, mas... Tá, deixa eu só voltar nesse quadro aqui, é uma conexão. Uma das coisas que se discutiu, né, quando se fez a dissertação era isso, né, de se criar um modelo de gestão de riscos para as empresas inovadoras. E aí se pegou um modelo base, então desde o contexto do negócio, estruturar o processo de inovação, análise de risco, monitoramento e análise do impacto corporativo, assim, né, do processo de inovação. E aí dentro da análise de risco em si, a gente seguiu o passo a passo que a gente tem discutido aqui em aula, né, de identificar riscos, levantar impacto, probabilidade, definir distribuições e mensurar o impacto. E aqui vocês podem ver, né, que já começa a aparecer várias das coisas que a gente está vendo em aula. Então, se começou com uma discussão com os gestores, né, entrevistas com eles, se deu uma ponderação do impacto mais baseada na opinião, né, e a parte de probabilidade, aí sim se trabalhou, então, com a análise multicriterial, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante no semestre, como usar a análise multicriterial como uma forma, né, de também estimar probabilidades em modelos de risco. Tá? Se definiu distribuições, nesse caso a gente não tinha nada de dados, zero. Tá? E aí todas as distribuições foram triangulares, mas eram, se não me engano, 42 variáveis no estudo de caso aplicado. Essa parte aqui ainda era só o modelo conceitual, mas eram 42 atividades, então cada atividade tinha um custo e uma distribuição de probabilidade associada. Né? E aí isso, né, a gente rodou a simulação e nos permitiu calcular o custo em risco, no caso aqui, né, do processo. Tá? Então, nesse artigo aqui do meio está só o modelo conceitual, né, com as equações e como é que se chega lá, mas basicamente aqui já vai dando essa linha, né, do custeio por atividade. Então aqui estão os macroprocessos, o nível de atividade, custo por atividade, custo por processo, a identificação dos riscos e impactos. Então é um risco de criatividade, né, e está associada a qual parte do processo, né, de inovação, da busca de oportunidades, análise de viabilidade, testes, desenvolvimento, comercialização. Então, onde está, né, dentro do processo de inovação, impactando mais ou menos. O HP a gente deixa para ver depois, mas aqui saíram as distribuições, as probabilidades. Se fez um ranking dos riscos. E lá no final, né, aí sim se rodava aqui a simulação, né? Então, se rodava a simulação dentro do custo total, qual era a amplitude, né, que eu tinha do custo total quando colocar as distribuições em nível de cada uma das atividades. Tá? E isso depois, sobre o modelo conceitual, se aplicou numa empresa, né, do Tecnopuc, e aqui então tinha, né, toda... não é isso, a matriz está longe. A matriz do ABC era bem maior, né? Então aqui tinham todas as atividades em si, propriamente ditas, seus custos. E aí a relação, né, de impacto dos riscos com macroatividades, né, e o impacto que cada um dos riscos apresentava em cada macroetapa. A probabilidade veio depois, aí se criou a mesma ideia, né, da criticidade dos riscos. E aí sim, chegou nisso aqui, onde eu tinha cada evento de risco relacionado a um macroprocesso, né, e causando, então, uma distribuição, né, cada evento de risco tinha uma probabilidade triangular, uma distribuição triangular aqui, de mexer, né, no custo desse processo. Tá?
E assim, então, cada um dos macroprocessos aqui estava sujeito a uma combinação de distribuições dos riscos a ele relacionados. E o custo total, né, era então o final, a soma de todos os antecessores, aqui que gerava então o custo final. E aí se rodou a simulação, chegou no custo. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que a gente está vendo, né, discutindo o risco, só que com a saída não VPL, a saída muito mais voltada para custo. Né? Já se a gente olha... É exatamente isso que eu queria. A tese, né? E eu estou mostrando aqui as teses, mas a tese da Joana, que, enfim, ela é professora nossa aqui também, mas é muito parecida a abordagem, só que toda voltada para fluxo de caixa da empresa. A Joana trabalhou com a Medabio, e as análises finais dela é, então, muito voltado para fazer, então, o fluxo de caixa em risco, né, da companhia. Ver se eu consigo só mostrar lá o final. Não, deixa eu correr lá para baixo. Ops. Aqui. Então, gerou no final, né, os gráficos aqui por unidade, então, quanto impactava no fluxo de caixa uma série de riscos, e esses riscos, os principais, estão nesses gráficos que ela montou, que são bem bacanas. Né? Então, quais são as variáveis que mais impactam, né, o resultado da companhia? E aí, Medabio, enfim, estrutura metálica, né? Então tinha um grande impacto do preço do quilo da montagem, de perda de clientes, de adiantamento, né? Então, quais são as variáveis, né, que nos anos 2012 e 2013 impactaram mais fortemente o resultado da companhia? E isso é dado também, né, é um resultado que a gente tira dentro da simulação, né, os coeficientes de regressão de cada uma das variáveis que impactam o resultado final. Tá? E tem sido, pessoal, tema de vários TCCs, né? Então, quase todo semestre tem alguém que trabalha com isso e roda a simulação nos seus trabalhos de conclusão, né? Então, sempre faço aí o convite, né? Quem está a fim de investir um pouco mais nessa área, assim, é uma área bem bacana, que a gente consegue estudar coisas bem inovadoras, diferentes, assim, que abre um horizonte. Pergunta, gente. Então, aqui. Eu estava procurando esses 2 artigos ali embaixo, estão aqui nessa seção. Mas também são 2 artigos, e aí sim, trabalhos de conclusão, tá? O meu trabalho de conclusão, quando eu me formei na PUC, eu trabalhei com a simulação no mercado imobiliário, né? E a gente publicou depois esse artigo, mas que basicamente, né, o passo a passo, assim, de aplicar a simulação de Monte Carlo, nesse caso aqui era um empreendimento imobiliário, né? Então, é bem trabalho de conclusão, né? Um artigo fácil de ler aqui, bem como vocês estão trabalhando, trabalho de conclusão realmente da PUC aqui. O que eu fiz, né? Então, se começou com a identificação dos riscos, e aí tem toda a definição do produto do mercado imobiliário, né? A estruturação do fluxo de caixa e a inclusão da simulação de Monte Carlo, e finalmente a gente fechou aqui o artigo em si com uma proposta de como se replica o que foi feito, né? Então, só para você ter uma ideia aqui dos resultados da simulação, também ficaram assim, né? Então, a gente tem... Era o mesmo que estava até no slide, né? A amplitude aqui de resultados do VPL e qual é a variável, né, mais impactante, mais importante, aqui disparou, né, o preço e o custo como as variáveis que mais puxam para cima ou para baixo o resultado, né, esperado do projeto. Tá? E o Diego trabalhou, se não me engano, o Diego era da... Não é ele que é da Ambev. Mas aqui é a indústria, né? E também a aplicação da simulação dentro de um projeto da indústria.
né? E mais um outro, também foi TCC da PUC, né, que a gente acabou trabalhando no artigo depois, bem bacana também, que eu fico assim, peço aí carinhosamente para que vocês deem uma lida, pelo menos nesses 2 TCCs, né, que são curtos aqui, a gente vai ter uma semana de feriado, e a sequência de análise é sempre muito parecida, vocês estão vendo, né, a gente segue, identifica os riscos, vai atrás dos dados, né, e roda os modelos para estimar os possíveis resultados. Gente, o que vai ficar aí para essa semana, né? Então, de novo, hoje é a aula de entrega, né? E reserva, então, esse período, segunda parte aqui de aula para vocês trabalharem no exercício de entrega, tá? Estou deixando aí até, hoje é 25, domingo, de noite, né? Então, o prazo de entrega desta é a entrega 2 já, tá? E o que vai explorar, tá? A entrega, ela não está pedindo, não se preocupem, não precisa usar o software em si, então, dado que não estamos podendo, assim, livremente ir no laboratório, a entrega está mais concentrada na análise de cenários, tá? E sobre simulação de Monte Carlo, né, não, nem botei simulação de Monte Carlo, eu tirei, mas tinha uma pergunta teórica antes. Então, ela é concentrada realmente em análise de cenários em si, tá? Tá liberada já no Moodle para vocês, né? Lembrando, então, que é até domingo de noite, aí é o prazo de entrega, tá? E vale, enfim, né, as nossas entregas do semestre. Então, rapidamente, a gente passando aqui pelo problema, né, do que ele se trata. Então, está se lançando um novo projeto de tecnologia, né? Um projeto inovador, e é sabido, então, que são inúmeros os riscos aos quais o projeto está exposto. E por isso, então, se decidiu investir na avaliação econômica, construindo uma análise de sensibilidade, uma análise de cenários. O projeto consiste no lançamento de um aplicativo de monitoramento de idosos, onde os familiares poderão monitorar seus pais ou outros parentes no telefone através de um relógio que o idoso utiliza. Foi investido no projeto 250 mil e nos próximos 3 meses haverão investimentos de 30 mil por mês em publicidade. O produto iniciará a ser comercializado, gerando receitas a partir do próximo mês, período 1. Tem-se um estoque de 40 unidades, as quais já estão sendo consideradas no investimento dado. A partir do término dessas 40, tem-se que o custo unitário de produção é de 240. O preço de venda será de 2.400. E aí eu tenho uma previsão de vendas. E aí atentem-se que o meu estoque vai acabar no mês 2. Tá? Aqui morrem as minhas 40 unidades. E aí eu tenho que começar a produzir. Tá? Além do custo unitário, a empresa tem despesas de R$6.000 e uma TMA de 14%. Primeiro, um cálculo de VPL, e aí pergunta, né, se o preço de venda variar 30% para mais ou para menos, o volume de vendas a partir do terceiro mês poderá ser de 40% menor ou 10% maior, e os custos podem variar em 10%. E qual é a variável mais sensível? E usando esses percentuais da letra B, qual é o cenário otimista, pessimista esperado, né, para tomar a decisão. Tá? Então, vou liberar para vocês, gente, fica essa atividade, né, a ser feita. E como a gente tem feriado semana que vem, né, eu realmente gostaria de pedir que vocês dessem uma lida nesses materiais, nesses artigos que usam a simulação de Monte Carlo, né, estudem um pouco, né, o que ela consiste, como é que se pode usar, principalmente quem está fazendo TCC na área econômica, né, eu acho que é bastante válido aí, pelo menos ter bastante domínio, né, sobre esse conteúdo. Se vai ser bom para o caso de vocês ou não, são outros 500. Mas estudar elas é bastante importante. Tá? Perguntas finais, gente? Professora Maurício? Oi. Não tem como dar um prazo um pouquinho maior, que eu tenho mais um trabalho para entregar essa semana ainda. Vai ficar meio pesado para mim. Eu comecei essa semana também, né? Os prazos dessas entregas, várias pessoas já me perguntaram, pessoal, e tradicionalmente isso é feito em aula até às 10h30 da noite na PUC, tá? Então, é bem mais do que normalmente, né, se tem, e, enfim, né, não são trabalhos muito extensos,
mas eu mantenho aí até sempre o final de semana próximo, até para as coisas não se acumularem tanto. Tá?